pode abrir comigo ali em Lucas, capítulo 4. Nós vamos estar lendo a partir do verso 31. Lucas, capítulo 4. Vamos dar prosseguimento à exposição de Lucas. Nós estamos seguindo, agora a partir do verso 31. Outro dia me pediram, quando tem a gravação do vídeo, o pessoal fala: "Ei, explica aí, quem você é?" Então, sou o pastor Neidelas, nós somos do Ministério Fé para Todos, aqui na rua Santo Antônio, 312, Parque dos Desejos, em Iguaba Grande, Rio de Janeiro. Nós estamos provisoriamente aqui na capela da APIEG. Amém? Você que encontrou aí, me acompanhe. Nós vamos falar da autoridade de Cristo nosso Senhor. Diz o texto: "E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus." Mas Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te e sai deste homem." O demônio, depois de o ter lançado por terra, no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: "Que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem." E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Só até aí, meus amados, Pai querido, eis aí a tua palavra, Senhor. Te agradecemos, Senhor, e te clamamos, Pai. Fala alto, fala claro, Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que em todo o tempo sejamos alimentados, nutridos, edificados, segundo o teu querer, Pai. Assim te oro, pedindo que eu diminua, mas que o Senhor seja gigante em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Então, estamos aqui, como disse, dando prosseguimento, e esse texto em Lucas. Lucas é interessante, eu pelo menos gosto muito de Lucas. Ele tem uma visão mais próxima à nossa, ele não é judeu. Então, todo o texto que nós conhecemos da narrativa do Evangelho de Lucas, ela foi produzida a partir de pesquisa. Lucas correu atrás, Lucas, ele não andou com Jesus, Lucas não era um dos apóstolos, tem gente que ainda acha isso. Ele provavelmente é fruto do evangelismo do apóstolo Paulo, e ele, ao correr atrás, ele organizou um relato, a exemplo que Mateus e Marcos já haviam feito, e ele vai trazendo pontos da vida do Senhor Jesus que trazem em si mesmas grandes lições. Curiosamente, nós na semana passada vimos que Lucas trouxe para nós o momento que Jesus, após o deserto e após ter tido momento já em Cafarnaum, ele vai à sua cidade, vamos chamar Natal, Nazaré, a cidade onde ele cresceu, Jesus nasce em Belém, passa um período no Egito, mas já cresce a partir dos 8 anos em Nazaré. E lá ele foi recebido inicialmente, se você ler o texto anterior a esse que nós lemos, inicialmente com um certo ânimo, mas quando ele, declarando que ele não faria prodígios e maravilhas ali, e ele meio que sendo duro com os seus conterrâneos, estes chegam ao ponto de desejar matá-lo. Na verdade tentam, mas não conseguem. O texto, inclusive nos versos anteriores que nós lemos, diz que levaram, no versículo 29, levantando-se, expulsaram da cidade, levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificado, para de lá o precipitarem abaixo, queriam lançar Jesus lá de cima. Jesus, porém, passando por entre eles, retirou-se. E nesse texto que nós lemos, eu percebo Lucas dando grande destaque à autoridade do Senhor Jesus.
Primeiro momento que nós vimos aqui, a forma como diz o texto do verso 32, que diz: e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Doutrina é ensino. Ele estava diferente do que ele fez em Nazaré. Nazaré teve uma breve oportunidade, onde ele citou o que para nós é o capítulo 61, versos 1 e 2 de Isaías. Estava sobre ele o Espírito de Deus para pregar as boas novas, e dizendo: se cumprira aquela profecia. Neste, ele está ensinando. Ele volta a Cafarnaum, na verdade ele desce de Nazaré até Cafarnaum, coisa de 40, 50 quilômetros de viagem, de distância, uns 2 a 3 dias de caminhada, e ele, estando lá, ele tem a oportunidade de ensinar. Ele está ensinando, e eles estão maravilhados com sua autoridade. Nós vimos isso também, se você pega lá em Mateus, no Sermão do Monte, quando chega ali no finalzinho do capítulo 7, as pessoas estão maravilhadas, impactadas, espantadas, porque Jesus não ensinava como os sacerdotes, os escribas, que fazia isso, né, com uma autoridade baseada em seus cargos, em suas funções, e trazia isso muitas das vezes de forma complexa e pouco compreensível para o povo comum daquelas terras. Mas Jesus não. O texto nos dá a entender que Jesus trazia o ensino dele de uma forma que todos compreendiam. Ele pregava as mesmas coisas que eram ensinadas pelo sacerdote, só que trazendo o verdadeiro sentido, trazendo realmente a compreensão do texto e o verdadeiro ensino para a vida daquelas pessoas, onde elas ficavam impressionadas, pois Jesus era reconhecido sim como mestre, mas não porque tinha um cargo, não porque ele foi nomeado alguma coisa, não porque isso era a função dele, mas porque aquilo que ele falava tinha fundamento e era a verdade. Então eles se maravilhavam, uma pessoa que era um povo como eles, mas que falava com mais autoridade e poder do que os próprios sacerdotes, escribas, os membros do sinédrio, que tanta religiosidade, né, lançavam sobre eles, mas que povo viviam. A palavra de Jesus, e isso não mudou até hoje, quando a sua palavra está diante de nós, ela confronta, transforma e liberta. O Senhor Jesus, ele se apresenta como a verdade, o caminho e a vida. O Senhor Jesus, ele é a própria palavra. Se nós avançarmos para João, no primeiro capítulo de João vai dizer que a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra estava antes de todas as coisas, e por meio da palavra tudo que existe se fez. Então o Senhor Jesus, ele se revela através da sua palavra. A palavra traz sobre ele a sua verdadeira realeza, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder, aquele que tudo pode fazer. Não bastasse isso, né? Nós vemos que Jesus, ele não só interpreta a Escritura, mas como ele próprio é o cumprimento da Escritura. Jesus, ele é aquele Messias aguardado. É quando você vê no início até mesmo de Lucas, quando Lucas vai dar aquela ênfase, aquela importância ao ministério de João Batista, né? Nós falamos bastante de João Batista aqui, porque João foi chamado para iniciar o trabalho antes até mesmo de Jesus, para que o povo fosse aplanado, fosse nivelado. João traz de novo à memória um povo que já estava 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Aquele povo é lembrado por João de que as promessas eram verdadeiras e que o Messias havia de se manifestar naqueles dias e que era necessário tornarem ao caminho
tal modo que se arrependessem de seus maus caminhos e pudessem reconhecer ao Senhor Jesus. Não bastasse, nós vimos aqui nos versos 35, acho que começa aqui no 33, a partir do 33, quando nós vemos que no meio da sinagoga, né, e a sinagoga, ela para nós, ela é semelhante a uma igreja, embora naquele período de Jesus ainda havia o templo, né, o templo de Herodes, onde aconteciam as ofertas, os momentos de adoração, tudo isso acontecia no templo, mas na sinagoga era o local de estudo da palavra, era onde o povo se reunia até hoje, né? Os judeus se reuniam em sinagogas para justamente estarem aprendendo sobre a palavra de Deus. O detalhe é que no meio da sinagoga, enquanto Jesus ministrava, um endemoniado aparece, se manifesta. E aí nós vemos duas coisas, né? Primeiramente, como a palavra de Deus já os incomoda. Naturalmente, porque a própria palavra é como a presença da luz do Senhor. A palavra de Deus ministrada na sua essência, ministrada em verdade, ela por si só é algo que incomoda as trevas, porque nós temos que lembrar que Jesus veio, isso é textual lá em 1 João 8, que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então ele sabe, o inimigo de nossas almas bem sabe disso. E nós vemos, quando o diabo se manifesta, o demônio se manifesta, nós vemos que ele tenta, né? Já tu és o santo de Deus, que vem nos perder, que vem nos atormentar. Nós vemos ali uma situação que nós também vamos conhecer depois, quando Paulo, né, lá em Filipos, ele também vai ter um espírito de adivinhador, diz o texto, andando atrás dele, dizendo: esse é o servo de Deus e tal, aquela coisa toda, e Paulo também vai repreender. Isso é algo que às vezes nós temos que perceber, duas coisas: que o demônio dentro da igreja, né, porque ele frequenta cultos, né, muita gente acha que o capeta ele não entra na igreja, o capeta não chega perto de pessoas santificadas, e nós até da pouco na EBD conversávamos, né, que o Senhor Jesus é a prova contrária disso, né? Nós vemos quando Jesus foi no deserto, há pouco tempo nós estávamos nesse texto, e Jesus, movido e impelido pelo Espírito, sendo ele o próprio Filho de Deus, no deserto ele foi encontrar justamente com o diabo, né? Então o diabo está no caminho como pedra de tropeço, nós vamos encontrar com ele ocasionalmente, mas esse texto nos serve de alerta, e muito provavelmente Lucas mostrando também que no meio daquele povo, no meio deles estava não a palavra de Deus, no meio daquele povo estava justamente a palavra do inimigo que vinha sobre eles. E nós hoje de manhã, inclusive quando conversávamos, falávamos que muitas das vezes a voz do diabo está muito presente nos nossos bancos, é aquela voz que em tudo nos afasta do motivo principal que estávamos reunidos na casa de Deus, né? Meu amigo sempre diz: o motivo para virmos na casa do Senhor é o Senhor, não para nós, ou para um amigo, ou para uma pessoa qualquer. O motivo de estarmos na casa do Senhor é para adorar ao Senhor, aquele que nos deu vida, aquele que nos dá o fôlego, né? Aquele que nos sustenta em todo o tempo. Mas o inimigo, ele está sempre ao nosso derredor, ele está sempre andando à nossa volta. O texto inclusive vai dizer que ele anda como um leão, como um leão. Ele não é leão de nada, mas ele faz barulho, ele incomoda, ele nos desvia, ele nos atormenta. E aí esse povo ficou espantado, porque Jesus, com apenas a sua palavra, ele repreendeu a este demônio e o fez sair. E aqui é algo que não é bom a gente entender, porque isso não era algo comum.
tá? Não é algo comum, acho que em cultura nenhuma, porque se você pesquisar ao longo do mundo, em várias religiões, culturas, de distâncias que você puder imaginar, seja na Ásia, na Europa, na África, você vai encontrar histórias de pessoas endemoniadas, pessoas manifestando, né, sinais de uma possessão demoníaca. E essas pessoas, normalmente, para serem libertas, dentro dessas inúmeras religiões, dessas inúmeras culturas, elas carecem de toda uma prática ritualística, né? Há de fazer isso, ou fazer aquilo outro. Eu até lembrava, não é bíblico, mas serve como ilustração naquela série The Chosen, ali, Os Escolhidos. Tem um episódio, logo no comecinho, primeira temporada, que a Maria Madalena, ela é apresentada como uma mulher terrivelmente endemoniada, né? Horrivelmente endemoniada, e o Nicodemos, volto a dizer, isso não é texto bíblico, isso é uma liberdade criativa na hora de fazerem a série, e o Nicodemos, ele vai lá e não consegue, né? Com todo o conhecimento, com todo o saber dele, da cultura e da religião judaica, ele não consegue repreender aquele demônio. Mais tarde ele vai encontrar com a Maria Madalena já liberta, né? E ele fica assim bobo de ver, porque ele realmente vê uma nova pessoa transformada, de forma nenhuma lembrava aquela endemoniada que ele havia encontrado anteriormente. E ele fala: como que isso aconteceu? Porque eu, com todo o meu saber, não consegui. E ela vai dizer: mas ele, com uma palavra, ele me libertou. E aí nós vemos o poder da palavra do Senhor, inclusive em nossa vida, porque nós vamos entendendo que não é a minha palavra, não é a palavra de uma pessoa qualquer, é a palavra de Deus, é a autoridade do Senhor Jesus. É algo que eu e você precisamos entender, que é uma autoridade delegada. A própria igreja, a sua noiva, aquela que nele crê, aquela que pelas águas se tornou nova criatura, aquela que firmada nas suas promessas aguarda a sua volta. Essa noiva, ela tem a mesma autoridade, na autoridade do nome de Jesus, para repreender espíritos imundos, porque eles sabem que não é porque eu, o pobre pecador, ou você, que temos algum poder. Nós não temos nada. É justamente como até cantávamos e falávamos aqui, que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aprimora. É justamente na dependência de Deus que nós vemos o Senhor manifestar, e é através dessa autoridade que a igreja, assim como seu noivo, está a destruir as obras do mal. Mas quando nós falamos dessas batalhas espirituais, nós não estamos falando exclusivamente de uma situação de possessão, de manifestação demoníaca. Irmãos, a vida nossa, ela é feita de lutas e diversidades, ela não é feita de flores cor-de-rosa caindo do céu. Nós temos de trabalhar, nós temos de levantar todos os dias, nós temos de suportar as aflições que estão em nosso dia a dia, mas elas são suportáveis, elas são vencidas através do poder de Deus que se aprimora em nós, porque há um propósito na minha vida e na sua vida, no momento que nós entregamos a nossa existência àquele que nos propôs, àquele que nos planejou. Nós não somos mais como um rascunho, nós estamos nas mãos daquele, o texto vai chamar de oleiro, né? Nós estamos na mão daquele que está fazendo de nós um vaso de honra, um instrumento realmente para a sua obra tremenda e poderosa. E nós vemos ainda, né, um terceiro ponto que eu gosto, que é justamente quando a gente chega ali no finalzinho, versos 36 e 37, que vai dizer que todos ficaram admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é essa? Que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e
e eles saem, e a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. É algo que eu e você às vezes temos que parar e pensar. Naquela época não tinha redes sociais, não tinha mídia, né? O que tinha era simplesmente pessoas pecadoras, pessoas que careciam de Deus, pessoas que estavam perdidas, se não fosse a mão poderosa do Senhor para resgatá-las. E assim eles se maravilhavam, porque eles viam justamente o amor de Deus manifesto na pessoa do seu Filho, que trazia para mim, para você e para todos que nele creem, esperança, nova vida, boas notícias. E às vezes eu e você não entendemos, porque muitas das vezes as boas notícias que a gente quer é só para agora, né? A gente quer saber que amanhã eu continuo empregado, eu quero saber que amanhã, né, eu vou ter o meu pão de cada dia na minha mesa. É essa boa notícia que a maioria de nós está ansioso por conhecer. Mas quando, e ainda há pouco nós estudávamos na nossa EBD aqui em João 6, né, quando Jesus se compara ao maná, né, como o pão que desceu do céu, ele vai falar: os que comeram o maná morreram, porque o maná, né, a comida, né, o pão que desceu do céu para sustentar aquele povo no deserto, servia para sustentar o seu corpo físico. Jesus, ele vem para nos dar esperança e vida eterna para muito além deste momento. A Bíblia vai dizer que a nossa vida aqui é como um vapor, que no momento se vê e no momento seguinte já se desvanece, já passa. Todo é aquele que espera encontrar nessa vida a recompensa, enquanto nós temos uma eternidade para desfrutar do Senhor. Deus não deu a sua vida naquela cruz para que nós tivéssemos bens materiais, para que nós tivéssemos toda sorte de felicidades e alegrias que nosso coração cobiçoso consegue imaginar. Nós fomos alcançados por um poder sobrenatural, um poder que nós sequer compreendemos, mas o fato é um poder que nos consola, que nos conforta, que nos dá renovo de forças, que nos faz prosseguir, porque entendemos que nós não vivemos mais para nós. O texto diz que todo aquele que morreu nas águas e renasce como nova criatura, já não vive mais para si, mas vive para Cristo. Assim como Ele morreu por nós, nós vivemos para Ele. O nosso propósito é prosseguir em anunciar a boa nova do Senhor. Há esperança para o ferido, há esperança para o perdido. O Senhor tem poder de mudar, e Ele há de mudar a nossa história. Já caminhando para o final, eu queria que você abrisse comigo ali em Mateus 28, vou ler a partir do verso 18, que fala justamente quando o Senhor nos concedeu essa autoridade. Mateus 28, a partir do verso 18. Amém? Diz o texto assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. John Piper, eu coloquei uma frase, está até no boletim. John Piper disse que quando Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ele não quis dizer que um dia será, mas que já é.
Ele reina agora, soberano, sobre todas as coisas, e esse é o fundamento da missão da igreja, na autoridade do nome santo e poderoso de Jesus. Nós, os que cremos, podemos e vamos fazer aquilo que Ele nos chamou a fazer, anunciar boas novas de salvação a todos os perdidos. Amém? Queria fazer uma oração ainda aqui, de um modo que realmente cada um de nós possa entender essa autoridade em sua própria vida. Deus amado, Pai querido, Senhor, muito lhe somos gratos, Senhor, porque o Senhor nos mostra, Deus, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. De tal modo, Deus, que eu te peço, Senhor, que a tua palavra que aqui foi pregada, Senhor, que encontre em nós, Senhor, terreno fértil, meu Pai, lugar, Senhor, próprio, meu Deus, para crescer e desenvolver, meu Pai. Então, nutra-nos, Senhor, com autoridade e poder, Senhor, para que a sua vontade seja feita hoje e eternamente, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Agora vamos estar orando ali os nossos pedidos. Amém? Já encerramos aqui então a transmissão. Esse